Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre ISA Energia, né? A ISA E4, que caiu 7% com a conclusão do seu follow-on. Tá? E para quem segue o canal já sabia que haveria essa possibilidade, já estava em votação. A gente tem um vídeo sobre isso, inclusive, tá? Porque quando entrou em votação, se eu não me engano, ela já tinha caído um pouco sobre isso. E a gente nesse vídeo vai entender realmente o que aconteceu sobre o follow-on, tá? E analisar os gráficos para saber se há uma oportunidade de entrada a partir disso, né? Porque uma queda de 7% é algo grave para a empresa e quem sabe abre uma oportunidade para entrar nela no futuro. Mas antes da gente olhar tudo isso, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue aqui trazendo informações como o da ISA E4 para vocês, tá? Sem mais delongas, eu fiz um resumo aqui inicial sobre a notícia, o fato. Tá, eu vou colocar esse vídeo que a gente falou sobre a possibilidade disso acontecer da ISA 4 também na descrição, mas a gente vai dar uma olhada no que aconteceu agora. Aí tá a notícia da ISA, tá? Então o que aconteceu? As ações da ISA Energia estão em queda na sexta-feira, tá? Por conta desta queda drástica, né? Ou melhor, do lançamento do follow-on. E por que essa queda por conta do follow-on? Porque a ISA Energia estava sendo cotada a R$ 28 e alguma coisa, se eu não me engano, 28,50, algo em torno disso. E o follow-on vai ser em torno dos 27. Então, obviamente, nós temos aí R$ 1,50 de diferença. Então, quem tinha, né, esse papel aos 28, obviamente vendeu, porque vai ter uma redução no preço após esse follow-on. Então, basicamente, aconteceu isso, né? Ó, então, após a conclusão do follow-on bilionário, que precificou as ações a 27, um desconto de 5,3% sobre o fechamento anterior. Então, por isso, o motivo da venda. A oferta movimentou cerca de 1,2 bilhões, com emissão de 44 milhões de novas ações, e a demanda foi forte o suficiente para dobrar o tamanho original da operação. Mas o mercado já está digerindo a diluição para o acionista existente. Os pontos mais importantes: o follow-on bilionário precificou aos R$ 27, a ISA Energia concluiu a oferta pública primária de ações, o follow-on, de aproximadamente 1,2 bilhões. Foram emitidas 44 milhões de novas ações, precificadas ao preço de 27 cada. O desconto foi de 5,3% em relação ao fechamento do pregão anterior, que era 28,50. A demanda pela operação foi tão forte que dobrou o tamanho original da oferta. O impacto no preço. Tá? Então, a gente vai trazer aqui o impacto no preço. A ISA E4 acumula queda de aproximadamente 5% a 6% desde o anúncio, saindo de 28,50 para a faixa dos 26,90, 27,40, mais ou menos nessa faixa. A precificação de 27 criou um piso temporário, mas o mercado segue ajustando o valuation com um novo total de ações em circulação. Então, obviamente, isso vai modificar, né? Porque você vai ter novas ações em circulação, ela está captando, né? Captando dinheiro, enfim, vai mexer na questão fundamentalista dela daqui para frente. Isso pode gerar novos pontos-alvos, né? O Itaú BBA elevou o preço-alvo visão para, né, a ISA E4, visão positiva para o longo prazo. Em meio à turbulência, a Itaú BBA elevou o preço-alvo de ISA Energia, reforçando a visão positiva sobre a empresa. A elevação do alvo sinaliza que o banco vê potencial de valorização mesmo com a diluição temporária. Enfim, está aí o que aconteceu com a ISA E4. E aí a gente percebe que agora, neste momento, olha esse gráfico mensal, deu uma bagunçada legal. Tá? A ISA E4, se a gente for pegar o histórico dela, é uma empresa legal, né? Que teve aqui seu lançamento, um IPO em 99, desde lá então, temos uma alta, deve ter acontecido alguns desdobramentos, enfim, aqui no gráfico, mas enfim, subiu muito. E aí, o que nós temos? Então a gente vai pegar uma fatia desta alta toda e entender o processo. Desde 2018, uma movimentação de alta muito forte, né? Que ela sai aqui dos 8,75 e explode lá para os 32, uma alta bem significativa. Então quem comprou em 2016, 2018, que é quando ela rompe isso aqui, né? Começo de 19. Então, praticamente 7 anos atrás, ela evoluiu drasticamente. E nós temos aqui a tentativa da manutenção de uma LTA, né? Como a gente pode perceber aqui, tá? Que eu desenhei aqui para vocês. Tivemos um rompimento também
dessa região de máxima histórica recente, que veio trabalhando desde 2024, 25, final de 25 ela rompe e vai, continua, né, subir aí basicamente em linha reta. O que chama atenção aqui, basicamente para o curto prazo, é que o papel está esticado, tá? Se a gente for perceber aqui, desde o final de 2025, ela vem de ó, ela vem de 2, 3, 4, 5, peraí que eu, 5, 6, 7, 8, 9 candles consecutivos de alta. Sentiu agora, né? Ela bota um candle neste mês de, se eu não me engano, mês de maio. Ela bota um candle forte na venda, sinalizando ali a possibilidade de um topo. E aí no mês de junho, ela até se anima aqui, tá? E agora no mês de julho, ela pelo menos entende, obviamente, que pode romper para baixo. O rompimento para baixo já parece estar decretado nesse momento. A pergunta que não quer calar é até onde ela pode ir. Olha, se a gente for olhar pelo gráfico mensal, pelo preço, ela pode voltar para essa região de suporte, que seria os 23,28. Olhando aqui pela retração de Fibonacci, a gente pode voltar aqui em tese não para tudo isso, porque o imã estava ativado, mas sim lá pela região dos 24,47, que seria uma região plausível para ela voltar, tá? Então, assim, já responde a primeira pergunta. É uma oportunidade para o longo prazo? Ainda não. Tá? Para quem pensa em comprar no longo prazo, não. Quem sabe quando ela vier aqui corrigir nessa região dos 24,47, ela possa fazer um fundo e aí sim as coisas começam a ficar mais interessantes para a ISA E4. Tá? No gráfico semanal, então, que seria o médio prazo, olha que interessante. No gráfico semanal, ela tenta simular um Okoi aqui. Um oco, desculpa. Um Okoi não, seria invertido. Um oco. Né? Um ombro, cabeça, ombro. Aqui, ó. Né? Então a gente percebe a tentativa da ISA fazer este possível rompimento, tá? Deste oco, tá bem nítido. E agora ela viria para o rompimento. E que também, olhando o médio prazo, não é interessante aqui nenhum ponto para alguma entrada no ativo, tá? Eu acho que não compensaria, não faz muito sentido, principalmente na ponta compradora. Já na ponta vendedora, que eu acho que está mais na cara que pode gerar uma possibilidade, nós temos dois candles significativos de queda, tá? Então, basicamente, nós temos dois candles de baixo, que eu totalizando daria 11% de baixo, para um rompimento de um suporte aqui, não sei. O ativo me parece estar esticado. Se a gente for ver aqui, ele tem um suportezinho na casa dos 25,17, o que também não ajuda, não colabora nem um pouco para a gente acreditar numa queda nesse primeiro momento. E também, vamos combinar, né? Uma entrada no rompimento da mínima desse candle aqui não compensa, né? Quase 9% de stop, para nem o 1 para 1 aqui bater nessa região dos 27,17, né? Pelo menos para tentar recuperar o teu risco aqui nesse caso, não faz muito sentido. Então, o ideal até mesmo para o médio prazo seria esperar que a ISA E4 coloque basicamente um candle comprador, tá? Gerando esse candle comprador, pode ser uma barra ignorada, né? Que a gente chama quando é uma barra pequenininha, depois de uma movimentação forte, nesse caso de baixa. Se perder essa mínima desse candle, as coisas fariam mais sentido. Analisando o gráfico diário, a gente tem um candle muito forte vendedor, ele passou por cima basicamente da sua média de 200 períodos, e aí poderia ser um cenário interessante, né? Que nem eu falei ali, se ele bota um candle aqui ao comprador, por exemplo, numa segunda-feira, fazendo alusão ao teste dessa média de 200 períodos aqui, a gente poderia, por que não, aí sim, fazer mais sentido uma possibilidade de uma entrada. Ó. Aí as coisas fariam mais sentido. Até mesmo, estou simulando aqui uma situação, obviamente, que eu não sei como é que o candle vai ser amanhã, mas vamos supor que um candle assim faria mais sentido, né? Aí a gente tem espaço para tentar buscar essa região dos 25,15 com uma maior tranquilidade, stop mais curto, enfim. E aí, pelo gráfico diário, ela não iria esticado para tentar essa queda, né? Já que no semanal ela está extremamente esticada para tentar esse rompimento, né? Pelo menos visualmente ela assusta, né? Duas barras muito fortes vendedoras. Embora o diário aqui, se a gente for ver, não tá tão assim, né? Olha a diferença, tu bota ali no semanal, isso aqui assusta, mas tu olha no diário, tu vê que não é tão assim esticada quanto parece. Então tem duas situações. Ou segunda-feira ela já pode querer romper a mínima desse candle e ir em direção lá dos 25,17, o que poderia ser interessante para a galera que pensa num day trade, ou a gente poderia esperar, né, esse candle aí surgir uma força compradora aqui para tentar um rompimento na mínima.
dá para a gente tentar fazer o seguinte, né? Fazer um exercício de uma possibilidade, que seria o quê? Tentar entender se em times menores, tá? Por exemplo, a ISA E4 fez fundo, e aí a resposta é não. Tá? Porque se nós tivéssemos a possibilidade já de um fundo se ensaiando pelos 60 minutos, daria mais a ideia, passaria uma ideia melhor, tá? De a tentativa de um repique na segunda-feira, pelo menos na parte da manhã, né? Pelo menos isso, rompendo a máxima aqui desse candle, mas infelizmente a gente percebe que isso não aconteceu, né? Ela bota um candle muito forte para baixo e simula já uma possibilidade de um rompimento, tá, para baixo, o que daria mais força, mais ênfase na ideia da queda de uma vez. Então, assim, a ISAE, depois dessa promessa do follow-on, né, que vai ser cumprida ao preço de 27, provavelmente a galera vai fazer um recálculo dos valuation e se duvidar vamos ter novas recomendações da IZ4. Então é bom ficar ligado aí nos próximos dias, principalmente na segunda-feira. Cara, o longo prazo ficou ruim, tá? Eu descarto. O médio prazo também não tá legal, dá mais a ilusão de um rompimento para baixo. E o curtíssimo prazo pode, que seria o diário, né? Pensando no swing trade, ou até mesmo no day trade, pode surgir aqui a possibilidade de um rompimento para baixo, tá? Para o swing trade focado no gráfico diário, o rompimento para baixo, através de uma barra ignorada aqui, realizando um pivôzinho de baixa, faria sentido. E no intradia, tá, pensando em day trade, podemos ter a possibilidade já de um rompimento logo na abertura. Então ficaria também atenção. E o mais interessante aqui, ó, que eu vou chamar aqui a atenção para isso, é que se tu for ver a ISA aqui, ó, então a partir do momento que ocorrer esse rompimento aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, esse rompimento dessa região, percebe que no preço nós não temos briga aqui, ó. Ele não subiu brigado, ele subiu em linha reta. Então isso pode me demonstrar que ela pode sim, porque não cair em linha reta até mais ou menos essa região aqui. No curtíssimo prazo, ela tem uma briga pela 25,53. Fora isso, a ideia é buscar os 25,18, tá? Com uma maior facilidade. Então isso aqui dá mais ênfase na possibilidade já de um rompimento. Então, se surgir uma entrada para vender, pode surgir uma boa entrada, tá? Dentro desse contexto. Então, chamaria sim a atenção para a ISA E4. Beleza, então, galera. Então, a gente falou um pouquinho sobre a notícia, né? O que aconteceu. A gente falou um pouco sobre a notícia, o que aconteceu. Nós falamos sobre os gráficos e analisamos um pouquinho para ver se faz sentido uma entrada aqui depois dessa queda de 7% e chegamos, pelo menos cheguei à conclusão junto com vocês aqui, que não faz muito sentido, né? Principalmente pensando por parte dos compradores, ainda não faz muito sentido no longo prazo, no médio e no curto prazo para compradores, mas na venda, acredito que há esta possibilidade, tá? Acho que ela pode surgir com alguma facilidade. Então é bom ficar ligado para isso para os próximos dias. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo aqui informações que eu julgo importante, como o caso da ISA E4. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!